Graça e paz. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Amém. Agora sim. Ouvi voz de filhos de Deus. Glória a Deus por este tempo, por este momento. O Senhor é bom. Sua fidelidade permanece em nossas vidas. Pai, nós queremos te agradecer por este tempo, por essa oportunidade. Diga, eu estou no culto de ensino e eu vim aprender mais de Deus. Amém. É esse o propósito. Jesus ensinava e ainda estamos aqui para aprender a cada dia mais sobre o nosso Pai. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a paternidade, sobre Deus Pai. Esse é o tema de hoje. Deus é Pai. Amém? Outro dia eu fui parada por uma irmã, ela não está aqui hoje, e ela falou assim, sabe que eu tinha uma impressão tão diferente do Val, do seu esposo, e eu é mesmo? Como assim? Eu achava ele um homem muito metido, uma pessoa que parecia ser extremamente chata, exigente e sim, sabe aquela pessoa que não fazia muita amizade, totalmente antissocial? Eu falei, bom, você acertou em algumas partes, ele é bem exigente, não tão muito chato e não é tão sociável, ele é muito seletivo. E ela falou assim, hoje eu tenho um amor tão grande por ele, eu gosto tanto dele, parece que literalmente é como se fosse da minha família, como se fosse um irmão mesmo. E eu falei, uai, mas de onde você tirou isso? Ela falou, não sei, era a percepção que eu tinha. Era a imagem que eu tinha dele. Era o que eu visualizava e entendia dele. Aí eu falei, mas aconteceu alguma situação, aconteceu algo que deixou isso ser percebido, né? Que levou a te pensar isso? Não, a gente nunca nem tinha conversado nem nada, é porque eu tinha essa impressão. E eu falei, nossa, que bom que isso mudou. E mudou como? No dia que a gente começou a conversar, se relacionar e fazer amizade, e daí a gente foi convivendo, e eu vi que não era nada daquilo do que eu imaginava. Vocês já passaram por alguma situação assim? Eu já. E não é estranho? É que nem quando você vai para um lugar e você faz toda uma projeção de como seria, de como ele chega lá é totalmente diferente. Não é estranho? Mas sabe que a gente vive isso na nossa vida real, que é a nossa vida espiritual? Às vezes a gente tem conhecido Deus daquela impressão do que nós temos. E muitas vezes do que ouvimos falar. E na maioria das vezes por concepções próprias, por entendimento próprio do que Deus é. Quem é Deus para você? Como Ele se revela a você? Quando você se coloca diante de Deus, qual a impressão que você tem tido dele? É culto de ensino, a gente vai aprender, então para aprender a gente precisa pensar. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Vocês já entenderam que a percepção de que nós temos é através daquilo do que a gente se relaciona. Amém? A percepção de Deus que você vai ter na sua vida é através do relacionamento que você vai ter com Ele. Hoje você vai entender que Deus é seu Pai, que você foi gerado dele. A palavra diz que antes da fundação do mundo, você já tinha sido gerado nele. Sabe quem é pai e mãe aqui? Quando os filhos vão para a casa de alguém, ou vão ficar um tempo fora, eu passei esse final de semana com o meu pequenininho, e a gente chega naquela expectativa, você se comporta, você vai lá, você olha, presta atenção, para depois não falar, olha, o filho da Rafaela, o filho do Val, meu Deus do céu, o que você tem aprendido em casa, se você faz em casa, tem que fazer na rua, não pode. Sabe o que eu fico imaginando? Que antes da fundação do mundo, Deus já tinha dado essas instruções para a gente, vocês vão lá. Mas vocês vão ter isso, vocês se comportam, vocês têm a minha palavra, vocês estão tendo ensinamentos. E como a gente tem se comportado?
Será que a gente está representando essa paternidade? Será que a gente está obedecendo essas instruções? Como é que está isso aí? Olha só, o mundo, as tradições, a cultura, ela apresenta Deus de uma maneira bem diferente. E a gente vê muito isso na religião. O que é a religião? A religião, ela não representa Deus. Ela não apresenta Deus. Irmã, como assim? Porque a religião, a palavra em si é de uma origem, é do latim, e ela significa, a palavra em latim é religare, que significa religar, se conectar novamente. E a religião, a palavra em si, ela trata de uma aproximação minha, humana, de algo real, com o divino. Então, é um ato meu com algo divino. Isso é o religare, a religião. É um ato meu para me conectar com Deus. E como que eu me conecto com Deus? E a religião trouxe gestos, hábitos. E com isso, a gente aprende que Deus, Ele quis que a humanidade entendesse que isso não funcionava. Como? Quando Ele apresentou as leis. Quando o homem falou, eu preciso me conectar de novo com Deus, Deus falou assim, bom, eu vou te apresentar algumas coisas para que você faça, mas mesmo assim você vai ver que não vai funcionar. Não era que Deus estava lá no trono e queria ver a gente quebrando a cara e está se divertindo com a situação, não é isso. Mas Ele queria que o homem mesmo tivesse essa consciência de que essa ligação só poderia vir dele para nós. E nós recebermos essa ligação. E nós recebermos essa comunhão. E é assim que é feito. A gente precisa aceitar essa comunhão. Nós precisamos aceitar essa conexão. É assim é feito o novo nascimento. Mas, irmã, de onde você tirou isso? Lá no Antigo Testamento. A gente vê que o homem se desconectou, se desligou, e aí Deus falou assim, bom, agora você deu números de leis. E qual o homem que cumpriu todas as leis? Para se ligar de novo com Deus? Não teve. Nenhum homem. De Adão até a ressurreição de Cristo, nenhum homem conseguiu isso. Mesmo com tantas alianças, com tantas coisas que Deus veio fazendo para que essa comunhão fosse restaurada, não houve homem humano que fizesse essa reconexão, que tivesse essa ligação novamente. E qual é o propósito da nossa criação? A comunhão com o Pai. Deus criou tudo para nós. Deus preparou tudo para receber a gente. É como uma mãe que prepara o quarto do bebê e está ali gerando o filho e espera o nascimento. Assim Deus criou todas as coisas e falou, agora eu te coloco no jardim do Éden. Éden quer dizer prazer. O prazer, o ambiente está tudo pronto. E agora eu te coloco para você poder usufruir. Isso é caráter de pai. Aquele que prepara, que cuida para receber. E para fazer com que ele esteja num ambiente propício, que usufrua de tudo que é do bom e do melhor. Não é assim? E naturalmente falando, também somos assim, não é? E quando a humanidade viu que era tantas leis, tantas coisas, falou assim, não tem como. É impossível. Sabe? E a gente tenta reproduzir tudo aquilo que a gente aprende. E isso é tão sério, porque aquele que a gente admira, aquilo que a gente se conecta, a gente vai reproduzir. A gente vê isso hoje, grandes jovens, não os daqui, mas muitos jovens aí fora,
se antenando e buscando referências no mundo, pessoas, ídolos, artistas, e quando você se depara, está se vestindo igual, está usando o cabelo igual, está falando igual, né? E procura praticar as mesmas coisas. E o homem foi nessa tendência de lei em cima de lei, de buscar, de produzir, de cobrar, de pontuar situações, de pontuar coisas. Para quê? Para que o homem seguisse à risca a lei, para que houvesse uma conexão com Deus. Mas eram tantas leis que era impossível, eram tantas coisas que era impossível. Uma natureza corrompida pelo pecado se conectar com algo divino, que é puro, que é santo. Amém? Vocês estão entendendo? Vamos continuar. E o que acontece? Através disso, a imaginação do homem leva que a religião, ela traria uma proteção. Eu faço algo e recebo algo. A religião, ela vai transmitir uma visão de que Deus é um patrão. Qual é a relação de um patrão? Você que trabalha ou que já trabalhou, você tem um contrato. No mundo espiritual você tem uma aliança. No mundo real você faz um serviço, presta um serviço, faz algo e é retribuído por um salário. Espiritualmente falando, você faz um sacrifício, faz algo e é abençoado. E recebe algo de Deus. Só que não é assim que funciona com Deus. A religião, ela traz costumes, esforços. Muitas vezes você fala, eu vou dar 10 voltas no monte para Deus me dar esse emprego, para Deus abrir a porta, para Deus me dar a cura. Não, com Deus Ele não é seu patrão. Você não precisa fazer algo, você não precisa pagar por algo, se sacrificar por algo. Vocês estão entendendo? A religião, ela coloca Deus como... Gente, vocês vão viajar comigo. Imagina Deus lá no seu trono com uma lista das leis, que era assim lá no Antigo Testamento, né? Aquela ruma, né? Uma ruma, né? De lei, e aí ele com checklist. Deixa eu ver a vida ali do irmão Antônio. Não, esse aqui ele reprovou. Esse aqui não vou ticar o checklist dele, não. Isso aqui ele não passou, não. Isso aqui não funcionou, não. E Deus, ele não está no seu trono com um checklist buscando saber o que eu e você tem feito. Isso é relação de patrão. O patrão, ele vai cobrar de você tudo aquilo que ele determinou que você faça. Um patrão, ele vai te remunerar segundo aquilo que ele te contratou para ser feito. Ele vai te bonificar ou não perante aquilo, o seu esforço a mais do que você tem feito. Não é assim? Mas Deus não é o seu patrão. Diga, Deus não é meu patrão. Deus não é o meu patrão. Muito bem, vocês já aprenderam. Deus não é o seu patrão. A gente entender o que Deus é na nossa vida é fundamental para a gente poder usufruir do que Ele preparou. Enquanto eu não entendo o que Deus é, a sua essência, no seu caráter, eu não recebo daquilo do que Ele tem. Enquanto eu não entendo que Deus é bom, qualquer coisa que vier eu posso atribuir a Ele. E não é qualquer coisa na minha vida que vem de Deus. E nem tudo que vem da minha vida pode ser de Deus. Estamos no mundo, estamos sujeitos. Tem um ditado que o povo diz aí, tá na chuva é para se molhar. Você está no mundo, a gente está sujeito às tribulações. Mas não somos daqui, fomos gerados nele, antes da fundação do mundo. E a partir disso, e naturalmente falando, eu só posso dizer que o Rafael Benício, ele é meu pai porque ele me gerou. Eu vim de uma semente dele. E espiritualmente, você como que você é um ser espiritual, você veio de Deus. Então você pode dizer que Deus é seu pai, porque você veio dele. Amém?
E com essa consciência, você tem que atribuir coisas e assimilar as coisas à sua vida, o que você tem recebido, o que você tem vivido, referente ao caráter do seu pai. Eu não posso dizer hoje, do que nós estamos vivendo, sabendo que Deus como Pai, com uma fonte de bondade, Ele não muda, Ele é o mesmo. Tudo que vem dele é bom. A vontade dele é perfeita, é agradável. Eu não posso atribuir hoje um vírus que é castigo de Deus. Eu cresci ouvindo que Deus castiga. Papai do céu castiga. Não faz isso, papai do céu castiga. Não é meu pai. Porque o meu pai, ele me ensina e me corrige, ele não me castiga. Se eu estou vivendo algo de ruim na minha vida, é recorrência a uma colheita de uma semente errada que eu plantei. Eu não posso atribuir coisas ruins à natureza do meu pai, sendo que eu o conheço como bom. Se você tem a consciência de que Deus é bom, de que tudo que vem dele é perfeito, é agradável, que a palavra diz que nele não há nem sombra de variação, você não pode atribuir o que está acontecendo no mundo a Deus. Sabe, a gente vê tantos posts aí na internet. Eu vi um outro dia que estava com a imagem do carnaval do ano retrasado, e falando de Deus não se zomba. Sim, de Deus não se zomba. Mas ele, como pai, não ia lançar um vírus, já que ele... Gente, pai, é muita ignorância. Como é que ele ama tanto a humanidade, que dá o seu próprio filho, e depois ele odeia tanto a humanidade que coloca um vírus? Como é que é isso? Deus não muda, Deus não é bipolar. Eu hoje acordo bem, amanhã não, né? Posso nem ser meio com a pá virada, mas Deus não. Meu marido que sabe o dia que eu amanheço com a pá virada. Deus não. Não é? Gente, não, assim, não entra na minha cabeça. Sabe? E é por isso a importância desses cultos de ensino. Porque Jesus ensinava horas. Porque o conhecimento é que vai te libertar. O conhecimento é que vai trazer você a reconhecer a essência do caráter do seu pai. Sabe que isso é tão sério que a gente for parar para analisar. No Antigo Testamento houve um homem chamado Uzá. Ele foi o homem que foi morto e ele morreu quando ele tocou na arca. Vocês sabem dessa história, né? Lá em 2 Reis. O que aconteceu? A arca estava lá com os inimigos. Davi, a arca já estava lá um bom tempo e ele falou, não, vamos trazer a arca de volta. E aí, o que ele fez? Pediu uns carros de boi para trazer a arca. Só que, já que você conhece a história, só para respaldar, o mandamento dizia, as instruções de Deus dizia que a arca deveria ser carregada em ombros humanos e não em carros de boi. A história conta que, a palavra diz que o carro de boi balançou, não diz que a arca ia cair ou caiu. Ele tocou, porque eu acho que ele premeditou que ia cair, balançou, ele foi lá e tocou e morreu. O que isso foi atribuído? Deus matou porque ele tocou. Então, qual é a imagem que o povo tinha? Que Deus matava. Uma concepção da base do que eles viam. E os descendentes? Concepção da base do que lhe foi ensinado, do que foi passado. Olha, você não toca na arca, porque Deus habita ali, e se você desobedecer, morre. Se você desobedecer, você morre. É que nem hoje não, né? Mas é que nem a gente ouviu. Se você fizer algo errado, Deus castiga. Sabe, é uma cultura, uma religiosidade foi sendo criada e distanciando a comunhão, o contato, a intimidade entre o homem e Deus. E sabe o que isso vai passando, vai gerando? A gente vai chegar em Paulo. Paulo foi um homem totalmente instruído e conhecedor das Escrituras Sagradas.
Por quê? Ele nasceu em Tarso. Tarso era uma cidade bem conhecida, uma cidade onde a cultura grega era como se fosse o centro da cultura grega. Era uma cidade universitária. Então, ou seja, pessoas inteligentes que buscavam conhecimento, todo aquele núcleo, vamos dizer, de estudo, de conhecimento, estava ali naquela cidade. E Paulo, ele é romano, judeu. Ele teve a identidade romana, né, por conta dos seus pais, mas era judeu. E nisso, o que o judeu era? É o povo, a geração, foi o povo que foi escolhido, não é isso? Que a gente sabe. E aí, Paulo foi crescendo e ele estudou, foi ensinado por um grande homem chamado Gamaliel, um doutor. E Paulo, ele foi inserido em um grupo de pessoas que se destacava entre o povo judeu, que eram os fariseus. Quem eram os fariseus? Pessoas que faziam parte de um grupo religioso e que se destacavam por quê? Por grande número de pessoas e por ser conhecido como aqueles que buscavam a integridade e preservar a prática da lei. E o que o Paulo conhecia sobre Deus? A lei. Por que Paulo começou a perseguir os cristãos? Porque ele entendia que Jesus, quando veio, ele estava contradizendo a lei. Ele contradizia tudo aquilo que a lei dizia. Porque na lei não dizia que Deus era Pai. E Jesus se referia a Deus como? Como Pai. E Paulo ficou furioso e falou assim, não, esse povo está blasfemando. E foi esse um dos motivos que Jesus foi crucificado. Porque o povo achava que ele era o quê? Um impostor. Como esse homem cura no sábado? Como esse homem tem poder de perdoar pecados? Como esse homem fala que é filho de Deus, ora em nome do Pai? Como assim? Eles conheciam a lei, um processo cultural. Vamos lá, em Efésios 1, versículo 3. Deixa eu ir rapidinho, pode segurar aí, só para a gente terminar. Só que quando Paulo, ele teve um encontro com Jesus, o que eu disse agora há pouco? A religião, ela bloqueia, ela coloca algo entre eu e Deus. Um ritual, um gesto, um costume, uma prática. A religião, ela me impõe uma ação para me conectar com Deus. Só que quando Saulo, ainda era Saulo, era o nome dele, né, de natureza, e Paulo, o nome romano, quando Saulo ele vai para Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E quem é Jesus? Diga a palavra. O verbo se fez carne. Então, o verbo se fez carne. Jesus, a palavra. Ele teve um encontro com a palavra, com o próprio Deus. E ele viu espiritualmente, que naturalmente ele ficou cego, mas espiritualmente ele teve a revelação de tudo aquilo que ele tinha estudado anos. De toda aquela escola, de toda aquela preparação, ele teve essa instrução. Quando ele teve esse encontro com Jesus, ele falou, os olhos espirituais dele foram abertos. E depois Paulo escrevendo a Éfeso, ele fala assim, no versículo 3, bendito o Deus. Era outro Deus? Não, era o mesmo Deus que ele conhecia. Nas escrituras, era o mesmo Deus que ele defendia. Era o mesmo Deus que lhe tinha sido apresentado. Porém, era um Deus que ele não tinha comunhão. Ele tinha a visão
assim como eu falei no início, a nossa irmã, ela tinha uma visão do Val do que ela achava. Era o Deus, a visão que Paulo tinha de Deus. Mas quando ele tem a revelação, ele fala: bendito Deus e Pai. Ele viu que Deus era Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar só aqui, porque eu quero fixar nisso aqui. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo reconheceu que Deus era Pai. Paulo entendeu, teve a revelação quando ele teve esse encontro. Então, todo o tempo em que você tem esse encontro com a palavra, com a verdade, você vai ter um entendimento do caráter e de quem é Deus para você. Eu comecei perguntando: quem é Deus para você? Alguns podem responder: é minha fonte segura. Ele é o meu soberano. É o meu onipotente, aquele que me salvou. Mas antes de tudo, diga: Ele é meu Pai. Deus é seu Pai. Porque além dele ter te gerado, é como se aquela parábola do filho, né? Ele vai, desfaz a aliança, pega toda a parte da herança, desfaz a aliança com o pai, a conexão, e vai. Mas quando ele reconhece que lá na casa do pai dele, ele tinha tudo, ele tinha o alimento, ele volta. E a palavra diz que não foi ele que correu ao encontro do pai, foi o pai que o avistou e correu e o beijou. Assim é como Deus com a humanidade. Nós tínhamos uma relação. A gente falou: quero tudo que é meu. Adão falou assim: quero tudo que é meu. A Eva falou: eu quero viver isso que a serpente está falando, eu quero ver se é dessa forma mesmo, e me dá. E saiu. Mas chegou a um certo ponto que essa sede de paternidade, ela inunda o ser. Por quê? Porque a criação busca o seu Criador. Um peixe, ele não consegue viver fora da água, porque é a essência dele. Assim como nós, o ser humano, a gente busca preencher com a essência de quem nos criou. Você vê o mundo aí fora, pessoas vazias, cheias de problema, depressão, estresse, tantas e tantas síndromes. Nada mais que resumindo: vazio, falta de paternidade, falta de conhecer, ligação com o seu Criador. E aí, quando a gente sente essa falta, essa essência, você volta-se e fala: eu preciso buscar, eu sei onde é que tem. E sinaliza, você se reconecta com o Pai. E é refeita essa aliança, o Pai te recebe de braços abertos, tudo que você fez é esquecido, tudo que você fez é apagado. E há essa comunhão, essa ligação. E como é que Jesus, ele reflete essa imagem de Pai? Como ele, como filho, representa tão bem o seu Pai? Como a gente pode ver o Pai quando a gente olha para o filho? Eu até brinco às vezes com as crianças fazem algumas artes lá em cima, sabe, algumas coisas. Eu falo: gente, quem é a mãe dessa criança? Quem é o pai desse menino? Porque a gente muitas vezes vê no filho aquilo que o pai é. Não é assim? Reflete. Porque eles se tornam imitadores. Quando Paulo ele descobriu e ele teve a convicção de que era filho de Deus, ele falou: sede meus imitadores, assim como eu sou. E como nós temos imitado? Será que as pessoas... Olha só, vamos lá deixa eu ver, João 14. João 14, 8. Por que Paulo teve essa revelação quando se encontrou com Jesus?
No princípio desse capítulo, Jesus está dando algumas instruções para os discípulos, e ele começa falando que ele ia, né, para o Pai, que ia preparar um lugar para nós, falando que lá ia ter várias moradas, falando para a gente não turbar o nosso coração, enfim. E falando que ia voltar para buscar a gente. Só que no versículo 8, Jesus falou todas essas coisas e Filipe falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ou seja, eu não quero nem saber o que você vai fazer. Sabe, para a gente não importa o que você vai preparar, não importa quando o Senhor vai voltar, como o Senhor vai voltar, como vai ser essas moradas lá. Eu fico imaginando, a gente ia perguntar, como é que é essas moradas? Como é que vai ser? É um condomínio, a gente vai morar todo mundo junto, é uma casa só? Mas ele falou, não precisa falar nada disso, sabe? Mostra-nos o Pai, isso já nos basta. Porque ele queria ter essa convicção dessa filiação. Ele queria ter essa certeza de que, porque Jesus ele falava de Deus como Pai de uma forma tão natural, que era como se ele fosse fazer uma visita para o pai dele numa cidade vizinha. Outro dia eu ouvi uma ministração e o ministro falou assim: Jesus, o Espírito Santo é tão real para mim, e isso eu aprendi a gerar no meu coração, que hoje eu percebo que ele é mais real do que a minha própria esposa na minha vida. Eu falei, uau, eu quero isso. Porque quando a gente tem essa convicção, Jesus falava de uma maneira muito natural. E como é que ele respondeu? Lá no versículo 9, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Que convicção é essa? Isso é por conta da intimidade. Ele imitava. E ele termina: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? É impossível você olhar para mim e não ver o Pai. As palavras, 10, né? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras, por que ele está falando isso? Ele mesmo responde: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Ou seja, nada do que Jesus falou era dele, tudo era do Pai. Mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. As obras que Jesus fazia eram através do Pai, era de origem do Pai. Nada do que Jesus falou, nada do que Jesus fez, nada do que foi ensinado veio dele mesmo. Era tudo representando o Pai, tudo ilustrando o Pai. Essa convicção foi gerada através da intimidade, do relacionamento, da comunhão com Jesus, com o Pai. Ele era tão íntimo que tudo que ele falava, que tudo que ele fazia era porque o Pai fazia. E ele disse: eu só faço as coisas que eu vejo meu Pai fazer e só digo as coisas que eu ouço meu Pai dizer. A gente tem sido assim? Sabe, se chegasse um Saulo hoje no seu caminho, e quando você parasse para olhar dentro dos olhos dele, ele teria a convicção de que ali haveria Jesus, que ali é uma palavra viva, que ali ele poderia, a viseira espiritual dele seria acabada, que ali ele poderia ter uma nova vida. Sabe, Jesus ele tinha tanta convicção de quem ele representava, de quem ele era, do propósito que ele veio fazer, do que ele tinha que falar, do que ele tinha que fazer, que para ele era algo natural. Sabe, Nicodemos viu e falou: olha, é impossível ver tantas obras, tantas coisas e não saber que isso só tem parte com Deus. Sabe, nós temos que ter essa mesma convicção.
como filhos, como representantes. Porque o mundo aí fora está cheio de Saulos, precisando que os seus olhos espirituais sejam abertos. Por falta de entendimento, por religiosidade, por cultura errada, por costumes errados. E estão vivendo uma cegueira espiritual. E Saulo, quando perseguia, a gente não podia cobrar, ele estava respaldado pela lei, ele estava certo. Pelo que ele tinha aprendido, ele estava certo. Sabe, pessoas aí fora têm vivido de maneiras que, se a gente for parar para olhar a origem, o histórico da vida, é natural. Mas sabe que nós temos que aparecer no caminho e abrir esses olhos espirituais dessas pessoas e fazer elas enxergarem que há um Cristo que vive, há um Cristo em que eles podem olhar para nós e ver uma esperança, e ver uma palavra viva, e ver uma resposta para a solução. Você acha que Saulo não se questionava? Falava, meu Deus, por que esse povo segue esse homem? Será que esse povo não tem esse entendimento? Será que eles nunca leram as Escrituras? Será que esse povo nunca frequentou a sinagoga? Será que esse povo... É impossível. Sabe, como eu falei aqui agora, é surreal você imaginar que um Deus que amou a humanidade, que deu seu próprio filho, depois chega e você aceitar que pessoas digam e atribuam um vírus, uma doença, fala, não, eu estou com essa doença porque eu pequei, ou então não é porque Deus quer me tratar. É impossível você ouvir isso do seu pai e ficar calado. É inadmissível você ouvir uma pessoa falando mal do seu pai e você permanecer calado. E você aceitar com que pessoas atribuam coisas que não têm parte de Deus, são coisas atribuídas ao diabo. E você aceitar que isso é de Deus. Sabe, naturalmente falando, nós que somos pais, a gente não quer ouvir qualquer coisa dos nossos filhos. E a gente conhece os nossos filhos. Se uma pessoa chegar e falar, olha, o Cauã, ele respondeu de maneira ríspida, eu falar, não é verdade. Agora, se falar o Caxiel respondeu, eu falei, é verdade. Eu conheço o caráter de cada um, eu conheço cada um. Sabe, você só vai poder fazer isso quando você conhecer o caráter do seu pai. Você não vai aceitar uma falta financeira na sua vida falando que, não, é de Deus mesmo. Tá certo, que eu estou gastando muito, eu não estou sendo leviano. Não, reflita, aonde eu falhei? É isso? Eu não estou honrando, eu não estou dizimando, não estou cumprindo os princípios de prosperidade financeira, bíblica? Não, isso não é de Deus, pode ter vindo de mim. O que eu tenho feito? Sabe, você não pode aceitar pessoas doentes na sua família, no seu ambiente de trabalho, conhecidos, e falar assim, não, é porque... Eu ouvi outro dia isso. Não, é porque o marido traiu a mulher e aí agora ele está com um câncer. Aí Deus castigou. Não, que Deus castigou? Deus ia colocar um câncer na vida dele para corrigir um adultério, que absurdo. Falta de entendimento, falta de conhecimento, sabe? Nós temos sido alimentados de uma maneira muito rica. Nas terças, nas quintas, no domingo, agora temos a oportunidade em segunda, quarta e sexta no Rema. Você tem uma revelação, você tem um entendimento, você não está no mesmo nível de outros. E por esse conhecimento você não vai aceitar as mesmas coisas que outros. Sabe, você tem que agir e se posicionar de maneira, num patamar, não me interprete mal, não estou falando a questão de ser melhor, de ser mais, não, eu estou falando de um conhecimento a qual você vai estender sua mão e trazer a pessoa para perto, e trazer ela para a luz. Jesus, ele foi ao caminho de Paulo para se revelar e trazer ele para a luz, tirar ele dessa cegueira espiritual, fazer ele reconhecer, ei, esse Deus que você está defendendo, ele não é assim da maneira que você imaginou, de que você aprendeu. Tenha intimidade que vai ser revelado para você quem ele é. E você vai entender, e assim eu vou te fazer de você meu discípulo. E olha que não foi qualquer um.
Um homem que escreveu quase todo o Novo Testamento. Sabe, queridos, então é com essa consciência. Assim, eu escrevi aqui, eu achei muito legal. Essa frase, eu vi um ministro falando, ele falou assim, quando Jesus ele veio à Terra, ele veio tirar a máscara que a religião colocou em Deus. Eu gostei demais disso. Então, é que nem eu passei outro dia por isso, eu fui fazer umas entregas, e aí eu cumprimentei uma pessoa pensando que era e ela de máscara, não reconheci. Não sou fulana não. E eu falei, ai meu Deus do céu, é por causa da máscara, não reconheci. E assim era Deus. A religião colocou uma máscara nele que as pessoas não conseguiam identificar quem era quem. O que vinha dele eu não vinha. Sabe, e Jesus, ele rasgou essa máscara. Jesus, ele revelou o Pai. A palavra diz que ele é a expressão exata de Deus. Se ele é a expressão exata de Deus, ele é a expressão exata de Pai. Jesus ensinou, Jesus corrigiu, Jesus curou, Jesus supriu. Isso é papel de Pai. E sabe que ele continua o mesmo? Sabe por que ele continua o mesmo? Porque ele vive. Ele não mudou. E a gente se alegra por isso, porque independente ele ainda continua fazendo as mesmas obras em nossas vidas. Sabe, eu sou grata porque eu tenho um Pai, eu sou grata porque Ele me supre, eu sou grata porque Ele me mantém, eu sou grata porque todos os dias ao acordar o fôlego de vida sai do meu pulmão, eu sou grata porque todos os dias Ele me respalda, Ele me corrige, Ele me ensina, porque Ele é meu Pai, é uma comunhão, é um contato o tempo todo. E assim nós somos e temos que ser em todo momento. Sabe, Deus quando te criou, quando Ele gerou lá no seu íntimo, Ele não te chamou para uma relação de religiosidade, de barganha. Ele te criou para uma comunhão. Ele não quer ter uma relação com você de patrão, Ele quer ter uma relação de você de filiação, de pai e filho. Com a mesma intimidade, com o mesmo contato. Sabe, vai chegando uma fase adulta e a gente fica na expectativa de que, a gente vai tomando rumos e afazeres e coisas que não é todo dia que eu vejo meu pai e minha mãe o que a gente se fala. Sabe, mas esse é porque é um contato físico. Sabia que Ele habita em você? Olha que presente. Ele ama tanto que Ele quer ficar tão perto que Ele habita em você. E essa comunhão não precisa de telefone, não precisa de WhatsApp. Não é bom? Você acha que Ele não te ama, que Ele não pensou nisso? Eu quero estar tão perto. Esse filho, sabe aqueles pais que o filho casa e não quer nem que saia de casa? Que fica fazendo puxadinho daqui, puxadinho dali, fica enrolando para o povo não sair de casa? Ele falou, não vou nem fazer isso aqui, eu vou morar lá, porque independente para onde ela for, independente do que ela for fizer, eu vou estar lá. Como eu sou alegre por ter um pai. Um pai que me assiste, um pai que cuida, um pai que vela pela minha vida. E me alegro mais ainda porque Ele vela em cumprir a sua palavra. Quando eu me disponho a ouvir essa palavra, a conhecê-lo através da palavra, eu sei que eu vou viver tudo aquilo que Ele preparou para mim. Porque Ele é um bom Pai. Ele é fiel. Amém? Vocês se alegram com isso? Esse foi o ensinamento que o Senhor nos trouxe hoje. E eu quero orar por você. Pai, eu te agradeço por filhos aqui presentes, Pai. Eu te agradeço por tua paternidade, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu amor, em nos suprir, em nos corrigir, em nos instruir a cada dia. Pai, eu te agradeço por essa revelação, Pai, sendo vivificada no coração dos meus irmãos, e eles entendendo a cada dia mais a relação de pai e filho que foi construída pelo Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém?